Esse aqui, toma. Peraí. Assim. Bom dia. Muito bem. Muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Kelly. Tudo bem? Bom dia, Tamiris. Seja bem-vinda. Bom dia, TT. Bom dia. Muito bem, então vamos, né? Hoje estamos quase na véspera da 20ª live, né? Hoje é a live de número 19. Muito bem. Seria a 20ª live hoje, né? Mas aconteceu um problema. Tive que resolver. E não deu pra fazer hoje. Né? Então, muito bem. Vamos lá. Então, seguinte. Muito bem. Hoje continuamos a tratar das características do amor, né? E hoje falaremos do amor enquanto sob perspectiva, né, da segunda característica essencial, né, que é a totalidade. Então, o amor é, repetindo, livre, total, fiel e fecundo, né? A fidelidade e a fecundidade trataremos amanhã e depois. Aliás, amanhã e segunda. Então hoje ficamos com a totalidade. Mas antes de falar sobre isso, né, especificamente, eu queria colocar uma coisa aqui que é bastante importante, que é muito relevante de fato de ser dita, tá certo? Que a gente precisa esclarecer um pouquinho, porque às vezes a gente se esquece disso. E na verdade, às vezes a gente deixa de levar em consideração, né? Veja, tá claro para todo mundo que nós, de alguma forma, precisamos de ação, tá certo? Para nos realizarmos. Nós precisamos fazer alguma coisa. Não é isso? Veja, o ser humano ele é essencialmente um ser ativo, que precisa da atividade, por assim dizer, né? Veja, é interessante porque sem que eu queira, é impossível que vocês saibam aquilo que é parte constituinte da minha vida interior. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mostrar para vocês, eu preciso agir e mostrar isso aí, né? Ou seja, uma pessoa que ama, né? Se ela não demonstra, se ela não age, se ela não faz alguma coisa, se ela não diz, se ela não expressa isso aí de algum modo, né? Não tem como a outra pessoa saber que ela ama, né? Porque o amor, ela não é uma experiência meramente subjetiva, ou seja, de um desejo de bem eterno do outro que para em mim, né? Que fica aqui. Bom, eu desejo aqui, no meu canto, no meu lugar. Não, eu preciso fazer, eu preciso realizá-la, né? Eu preciso, de fato, concretizar esse amor, né, nesse sentido. Eu preciso realizar alguma coisa. E esse amor, ele se realiza, né, por ocasião de um aspecto muito bonito a respeito do ser humano. Nós somos pessoas. E o que isso significa? Significa que nós estamos abertos à relação. E à relação com outras pessoas, evidentemente. Essa relação a nível pessoal, ela é expressa na sua forma mais plena e perfeita na realidade do amor, que consiste em, veja só que bonito, o amor ele significa a capacidade, né? Agora veja, hein? Tem dois aspectos. O primeiro deles é o desejo de bem eterno do outro, e existe um segundo aspecto do amor aqui, que é a capacidade de abertura, tá certo? Do mais íntimo de mim mesmo para a pessoa amada, né? O sujeito que ama, o indivíduo que ama, a pessoa que ama, para aquele sujeito que é amado, ele abre o mais íntimo do seu coração. Entenda que coração não como aquela dimensão afetiva como tem sido dito hoje em dia, né? O coração como oposto da racionalidade, que quer que seja nesse sentido. Coração não é afeto aqui. Coração é o núcleo do ser, o centro do ser, tá certo? O mais íntimo do que poderia ser a intimidade de um indivíduo, né? Então, coração é o núcleo, o centro do ser, né? Nesse sentido. Essa é a imagem do coração.
tradicionalmente falando. E aí, então, tomando aqui, né, o coração nessa imagem de o centro do ser, o núcleo do ser e assim por diante, veja, o indivíduo, ele sabe, né, ele ama verdadeiramente à medida em que ele abre essa intimidade para o outro, ele se deixa revelar ao outro, ele se deixa entregar ao outro, né? O amor é expresso numa entrega, numa doação, tá certo? Numa abertura da intimidade de si ao outro, que recebe esta intimidade, tá certo? E tenha nas mãos, tá certo? Muito bem. Se vocês prestarem bem atenção, vocês irão notar que, de fato, todo ato divino de revelação, por assim dizer, é um ato necessariamente de amor, necessariamente amoroso. Quando Deus vem a nós e revela a sua intimidade, o que ele está fazendo? Ele está agindo por amor. É interessante isso, né? Deus, ele não vem até nós, de novo, eu repito isso em todos os lugares, em qualquer lugar que eu vou, né? Deus, ele não vem até nós porque ele precisa de súditos ou o que quer que seja nesse sentido, muito pelo contrário, né? Deus, ele vem até nós, ele se revela a nós porque ele sabe que isso é o melhor para nós. E ele não vem até nós de uma maneira impositiva, muito pelo contrário, ele vem até nós revelando o íntimo de si. E o que é isso? Esta é uma dimensão do amor. Entendeu? É um aspecto do amor, que é a abertura do íntimo de si ao outro. Ok? Percebam, então há uma atividade e uma passividade. A abertura do íntimo de si é necessariamente uma entrega ao outro de tal modo que você confia ao outro para que ele haja, para que ele faça alguma coisa. Para que ele, né, tendo aquilo ali que você entregou, que é você mesmo, nas mãos, ele haja. E aí São João Paulo II diz que é necessário responsabilidade, né? Amor e responsabilidade. Então é necessário cuidar, né? Proteger, velar, zelar, amar e assim por diante, né? Por isso ele diz em outro lugar que o único modo de se relacionar com uma outra pessoa é amando. Tudo bem? Não existe meias relações, existe o uso e existe amor, né? E assim funciona. Tudo bem? Então, e a ação amorosa, ela é tipicamente responsável, cuidadosa, zelosa, né? Ou seja, o outro recebe de mim, à medida em que ele se entrega a mim, o melhor que eu tenho para dar, porque ele se entrega por amor e eu tenho por amor também, que é correspondido pela dimensão ativa, tá certo? Então, à medida em que um sujeito, que é o amante, tá certo? Ele, né, se entrega, o amado, ao recebê-lo, ele também se torna um amante, porque ele precisa agir e fazer alguma coisa em relação àquilo. À medida em que um é ativo, o outro é passivo. E à medida em que o outro é ativo, ou um é passivo. Ok? E vice-versa, né? O amor humano, ele é tipicamente assim, ativo e passivo. Sempre, necessariamente. O ser humano é ativo e passivo, ativo e passivo, ativo e passivo. Ok? E a totalidade do amor humano passa pela atividade e passividade. Ok? Ama totalmente, tá certo? Quem se abre de maneira inteira e total para entregar-se ao outro. E ama de verdade quem também age em conformidade com esse amor. Existe uma frase espanhola, aí eu não me lembro a citação em espanhol mesmo, mas em português, traduzindo a coisa, se diria mais ou menos assim: o amor como é que é? O amor são ações, não boas razões, tá certo? Ou seja, não está só em palavras, em dizer, em contar, em afirmar e qualquer coisa desse tipo, mas em efetivamente fazer, em efetivamente agir, em concretizar isso aí. Em várias considerações isso aí que se diz, que se está dizendo e, bem, verdadeiramente amar mesmo. Com as ações, com os atos, com a vida, né? Esse é um aspecto inerente à realidade do amor. Agir, tá certo? Fazer alguma coisa. A pessoa que ama, ela quer o bem do outro e ela age para o bem do outro.
tudo bem? Mas ela também precisa saber receber. E aqui é que está um ponto. A passividade do amor, ela é essencial para que haja um aspecto aqui fundamental, que é o aspecto do crescimento e da melhora, né? Veja, à medida em que nós amamos, a gente diz que é interessante, porque a gente diz que a gente vai crescendo, vai melhorando, vai se tornando melhor e assim por diante, né? Agora acontece que essa realidade do crescer e do tornar-se melhor porque se ama, ela não está, vamos dizer, vinculada à dimensão ativa do amor. Está vinculada à dimensão ativa do outro em relação a mim, tá certo? Ok? E o crescer está no outro à medida em que eu sou ativo nesse sentido. Por quê? Porque a minha passividade no amor, a minha receptividade, a minha capacidade de receber que me transforma de algum modo. Por quê? Porque o outro se dá a mim. E algo do outro me é dado. E à medida em que algo do outro me é dado, eu vou me tornando mais como o outro. E à medida em que eu vou me tornando mais como o outro, eu vou assimilando em mim algo que eu não tinha antes. E à medida em que eu assimilo em mim algo que eu não tinha antes, eu passo a ser melhor. Deu pra entender? Aqui estamos falando de autenticidade do amor, entende? Querer o bem eterno do outro, né? Então, né? Não estamos falando de ações egoístas e assim por diante, assimilação de vício, nem nada do tipo. Né? Falando de amor, né? Camões, ele tem um poema muito bonito, né? Que começa com o seguinte verso. Transforma-se o amador na coisa amada. O que é isso? O que ele quer dizer com isso, né? Por virtude do muito desejar. Não tem... Como é que é? Por virtude do muito imaginar, não tenho logo mais que desejar, pois tenho em minha parte desejada. Essa é a primeira estrofe do poema de Camões, né? Transforma-se o amador na coisa amada. O que tudo isso significa? Significa que à medida em que se ama o outro porque é amado, vai fazendo algo em mim, vai me modificando, vai me transformando de fato, né? Porque à medida em que há um autêntico e verdadeiro amor, há uma presença em mim. Veja, o sujeito que ama, ele toma o ser amado como alguém que, a partir do momento em que é amado, se faz presente dentro dele de alguma forma, né? E como se fazendo presente dentro dele de algum modo, aquilo que o outro, que é amado, né, diz ou fala ou pensa ou o que quer que seja nesse sentido, né, se torna parte componente da importância, do que tem importância, do que tem relevância para mim, na minha vida aqui, né? Então, antes de agir, antes de fazer qualquer coisa, antes de pensar ou antes de dar um passo, o que quer que seja, eu penso na pessoa amada, eu penso no cuidado, eu penso no que eu preciso dar para a pessoa amada. De alguma forma, eu penso nas reações dela, eu convivo com as reações dela, eu imagino as virtudes dela, eu amo as virtudes dela, eu sei, entende? Isso vai compondo, de alguma forma, a minha própria vida interior e vai sendo amado por mim de tal forma que eu vou assimilando isso em mim. Percebe? Então, aqui, pergunta, né? Por sabermos que o amor é assim, é que nos acostumamos e acabamos não demonstrando? Veja, essa pergunta ela pode ser respondida de diversas formas, na verdade, né? A gente pode dizer que sim, que a gente se acostuma com a passividade, né? Porque ela é muito boa, na verdade, né? Mas o acostumar-se com a passividade, ele de alguma forma caracteriza um aspecto do egoísmo, né? Então, no fundo, o acostumar-se e o não demonstrar, e o não ir, e o não fazer, e o não ser ativo, e o não... contém em si certo aspecto de egoísmo mesmo, né? É o pensar em si em primeiro lugar. Ou seja, o outro precisa de algum modo, eu preciso ir até o outro, eu preciso fazer pelo outro, porque eu amo, porque eu estou afirmando que eu amo, eu preciso ir, porque eu preciso que ele cresça também de algum modo. Eu sei que existe algo de passivo nele. Uma necessidade de receptividade, porque é assim, o ser humano dá e recebe, né? É uma troca nesse sentido, né? É a doação mútua, tá certo? É uma doação mútua. Então, à medida em que eu paro de fazer, eu paro porque eu me acostumo a receber. E o acostumar-se a receber e o querer receber e parar na receptividade é mero egoísmo, né? Eu quero que o outro faça por mim, me dê e me presenteie e faça por mim, etc e tal. Isso é o quê? Isso é egoísmo, né?
Isso é mero egoísmo. Tá certo? Veja, aqui é que está um aspecto importante. Olha, o amor, necessariamente, ele deve ser uma realidade que a gente chama de amor de benevolência. O que é um amor de benevolência? De querer o bem do outro. É uma doação total de si com uma espécie de desprezo da própria vontade em relação ao bem do outro. Porque se espera o bem do outro, em primeiro lugar, porque você está se doando para ele, né? Querendo o bem dele. Então, o eu, de alguma forma, é colocado aqui em segundo plano para que o outro se realize nesse sentido, né? Uma doação, uma entrega. Então, o amor de benevolência. Eu quero o bem do outro, eu me entrego para o outro, quero servir ao outro. O amor tem essa característica, né? É um dom, veja, o amor é igual a um dom desinteressado de si. O sujeito que ama, tá certo? Ele não espera nada em troca, ele simplesmente dá, tá certo? É um amor sem trocas. Ele doa, é uma doação, ele dá, ele não espera algo em troca. O ponto é que, veja, é isso que eu estou dizendo para vocês aqui. O amor humano e o ser humano, por natureza, ele não é meramente ativo, mas ele também é passivo. O que isso significa? Significa que nesse amor de benevolência, nesse dom desinteressado de si, está atrelado essas duas dimensões, de doação e receptividade. O sujeito, à medida em que ele se entrega, ele também recebe de algum modo. Ok? Ou seja, a preferência por um aspecto, seja da doação, seja da receptividade, de algum modo, caracteriza, por assim dizer, um egoísmo, né? E é evidente que o egoísmo se fecha muito mais na receptividade do que na doação, né? Nem o egoísta quer dar e dar e dar e dar, nesse sentido. Estou dizendo isso por ocasião da pergunta, né? Então, por isso a gente para de demonstrar e se acostuma e etc. Não, a gente se acostuma porque a gente é egoísta mesmo, né? Porque nós queremos ser amados e queremos o bem para nós, e queremos o dom desinteressado de si para nós. Queremos que o outro seja desinteressado, mas nós não queremos ser desinteressados. Nós temos 1001 interesses, mas o outro não pode ter interesse nenhum. O único interesse do outro deve ser nós, deve ser, né, a minha vontade, porque ele deve se entregar para o meu bem. Isso é egoísmo. Vejam, há uma passividade e uma atividade que corresponde e corrige essa falha, né, esse defeito em mim. Tá certo? Então, para que o amor seja amor, eu preciso dar, preciso receber. E a receptividade, ela é inerente ao ato do amor. Porque à medida em que o outro também me ama, ele também está se doando desinteressadamente a mim. Entendeu ou não? Vejam, o amor é feito de um dom desinteressado de si. Se os dois se amam verdadeiramente, os dois estão doando-se desinteressadamente. E nesse aspecto, enquanto os dois se doam, os dois ao mesmo tempo recebem. À medida em que um para e questiona a entrega, e exige um dom desinteressado de si e deixa de doar-se, um dos dois para de receber. Tá certo? O que constitui uma mera atividade e a passividade acaba. E se a passividade do ser humano acaba, o ser humano deixa de crescer, porque ele deixa de receber algo que o engrandece, por assim dizer. Algo que o preenche de nobreza nesse sentido. Entende ou não? Entendeu ou não? Porque o ser humano só cresce de novo, né? À medida em que recebe algo que anteriormente ele não tinha. E se um dos lados para de doar, ele deixa de receber, porque ele não tinha. Né? O que é diferente com Deus, né? Deus, ele é um sujeito absoluto. Puramente ativo, né? É isso, Kellen, assim, é muito bonito. Ontem eu falava alguma coisa, ontem eu estava dando uma aula, ontem à noite eu estava dando aula, e eu falava, é difícil descrever o amor de Deus, assim, porque eu estava falando sobre o amor de Deus, né, mas eu vou falar do amor humano agora. É difícil descrever o amor de Deus porque não tem
termos, não tem palavras, não tem adjetivos, não tem, sei lá, advérbios que a gente bote junto ali, né, que vai enriquecendo a frase, a oração ali, e que, né, encerrem de algum modo o que é o amor de Deus. Mas veja, é um amor perfeitíssimo, de pura doação, de pura benevolência, né? É um dom desinteressado totalmente de si. Porque em Deus não há nada que se acrescentar, ele não tem passividade, ele não tem o que receber, ele só tem o que dar. Ele só dá, ele só dá, ele só dá, ele só dá. Né? Entendeu ou não? E na nossa relação com Deus, de alguma forma, a gente quer dar também, a gente quer atividade, mas diante de Deus a gente precisa parar e receber. A gente precisa fazer alguma coisa, é evidente, mas veja, a gente precisa mais de passividade do que de atividade. A atividade, ela se concretiza na missão, no apostolado, na vida de virtudes, na educação da família, do lar, da casa, etc. Mas diante de Deus é contemplação. E o que é a contemplação? A passividade absoluta, né? Deus quem dá, é Ele que faz, acabou, né? É isso mesmo. Então, no caso de maridos que continuam amando e se doando, mas que não recebem nada em troca de suas esposas, eles deixam de crescer. Bem, não é que esse é um aspecto interessante, né? Eu não sei se me perdi, mas entendi isso, que se não recebe, não vai crescer. É isso. Ok, tá. É que veja, o marido que se doa, ele não tem só que receber da esposa, né? Graças a Deus, porque senão... né? Meu Deus. Mas existe uma receptividade diante de Deus, né? Aí é que tá a necessidade da prática da religião, tá certo? Por quê? Porque ele vai continuar crescendo à medida que ele dá, porque ele recebe de Deus, né? E ele vai ter o que dar também, à medida em que ele tem Deus ali, se doando pra ele, entende? É um amor divino, um amor que vem do alto. E ele dá esse amor à esposa, né? É isso que ele doa. E à medida que ele faz isso, ele faz com que a esposa também, de algum modo, cresça. O ponto é que a falta de doação da esposa gera um problema, porque senão é só chibatada, coitado do cara. O problema é que quando acontece isso, porque quando acontece isso, o que acontece é que há uma dificuldade dentro da relação no sentido humano mesmo, né? Então, marido e mulher acabam por se afastar de algum modo. Porque, veja, pensem na seguinte imagem, né? À medida em que um só se doa, um só se entrega, um só realiza, um só está ali para o outro e o outro simplesmente recebe, o que acontece? Acontece que é como se, veja, a pessoa estivesse deitada num divã, sendo abanada por grandes folhas de palmeira, recebendo frutinhas na boca, né? Uvas passas e uvas verdes e castanhas e assim por diante, né? Ou seja, há um serviço nobre e, sei lá, né? Vamos colocar frutas boas, sei lá, pitaias. E que fruta mais é uma fruta boa, Zona? Fruta do conde. Que mais? Não sei, tô pensando em frutas chiques. Né? Lixia e tal. Então, tá doando. Dom desinteressado, amor de benevolência. Você tá colocando coisa nobre ali, né? Tá dando e tá abanando e tá lá, não sei o que, dando e tal. Só que ele não recebe nada. Nessa cena, o que é que vocês veem imediatamente nessa cena? Ora, se você olha para uma cena dessa, você vê, o cara é um escravo, né? Ou a pessoa, ou a mulher mesmo, né? Que tá ali só abanando e dando a frutinha na boca e tal, consiste em uma espécie de escravidão. Né? Não que seja, entende? Porque o sujeito que ama, ele se dá livremente, né? O defeito está no outro. E à medida em que o defeito está no outro, ele passa a usar a pessoa que se doa benevolamente. E à medida em que ele passa a usar, o outro é transformado. Não numa
pessoa, não num sujeito, não num ser humano a ser amado, tá certo? Mas alguém para simplesmente servi-lo nesse sentido, né? Ok? A totalidade do amor consiste, portanto, numa doação e num ato, numa ação e numa passividade. É ativo e é passivo. E sendo ativo e passivo, não há absolutamente nada que componha o indivíduo que se doa que não esteja inserido ali. É total, tá certo? É uma doação total, né? Eu estou me dando à medida em que eu recebo o outro como um todo, né? Então, esses matrimônios, esses relacionamentos que não são matrimônio, já não podem, não tem nem o que dizer, na verdade já não é, né? Desde o princípio, né? Se nesse caso o homem não sentir a reciprocidade porque não é benevolente, não, calma, né? Às vezes o sujeito só quer afeto e carinho, né? Também. Entendeu? Doação total, exato. Só pode existir no matrimônio. É isso mesmo. Existe uma complexidade muito grande aqui, né? Eu posso falar sobre isso depois. Eu não falei sobre isso em momento nenhum, mas tem uma tese ou uma descrição fenomenológica a respeito da dimensão afetiva dentro do amor matrimonial aqui, né? Afetiva, tá? Então, existe uma riqueza própria dos afetos que constitui também o matrimônio. Percebam, eu estou dizendo tudo isso aqui para vocês, mas vocês não entendam o amor como uma realidade desencarnada, tá? O amor, ele não é uma realidade desencarnada de maneira nenhuma, tipo o sujeito que ama desde fora e ele tem um amor puramente espiritual e etc e tal e tudo isso. Não, na verdade ele ordena aos próprios afetos a este amor espiritual sem dúvida alguma, isso é evidente, mas os afetos eles enriquecem de algum modo essa realidade do amor, né? Não é algo que está fora de maneira nenhuma, não é uma realidade ausente da relação. Os afetos eles estão presentes, eles devem estar. Eu estou falando das 5 linguagens do amor, né? Tem o doutor chamado... Como é que é o nome dele? Gary Chapman, isso. O Gary Chapman fala de 5 linguagens do amor, né? Então, tem lá o toque físico, tem lá as palavras de afirmação, tem lá os presentes, tem lá o tempo de qualidade e tem lá o... meu Deus do céu, como é que é? Eu não ouvi. Atos de serviço, palavras de afirmação. Atos de serviço, palavras de afirmação, tempo de qualidade. Presentes. Tempo de qualidade. E o último ficou, não me lembro. Tá bom, não importa. Essas 5 linguagens, elas caracterizam... atos de serviço. Tá bom. Atos de serviço. Eu não tinha falado. Desculpa. Tá bom. Atos de serviço, aqui. Então, tempo de qualidade, atos de serviço, toque físico... Eu não falei toque físico. Presentes e palavras de afirmação. É isso. Muito bem. Essas 5 linguagens, elas são como que expressões afetivas do amor que se tem. E que se concretizam em uma determinada ação, em um determinado ato, né? São coisas muito concretas, muito simples, assim, né? Às vezes o cara só tem, assim, um modo de perceber, né? Que você o ama de uma maneira distinta, tá certo? Por exemplo, pode ser que você esteja acostumado a demonstrar o amor com atos de serviço, do tipo fazendo os deveres, colocando o prato na mesa e assim por diante, e o cara queira só que você o elogie, que fale dele, do trabalho que ele tá fazendo e etc e tal. Entende ou não? Pode ser que, sei lá, você goste de toque físico, do abraço e tudo mais, e o teu marido tá acostumado a, não sei, sei lá, a te dar presentes e tudo mais. Você fala, não quero presentes, eu quero que você me abrace, que você me faça um cafuné, que você deite aqui do meu lado, entende? Ou seja, cada um recebe de algum modo, tem uma propensão a receber de algum modo, isso sem dúvida alguma está atrelado aos temperamentos, porque é uma dimensão afetiva, e são importantes também o amor, ou seja, o amor é bem encarnado, entende? Tá na carne, que a gente sente, entende? Que precisa dessa realidade física mesmo aqui, entendeu? Não é desencarnado. De maneira nenhuma, né? Precisa se concretizar. Tanto que a igreja sempre afirmou que o ato conjugal, ele é a consumação do matrimônio.
Marido e mulher, eles estão, pronto, tá efetivamente casado, casou agora depois do ato conjugal, né? Entende ou não? Que sela o matrimônio, ou seja, é na carne mesmo, que é corpo com corpo, né? Então, cara na cara, entende ou não? Sim, sentimento, é afeto, é isso mesmo, aqui, tá aqui, né? Não pode desvincular uma coisa da outra, ou seja, é ativo e passivo, mas isso aqui precisa estar dentro, enriquece a coisa, né? E tudo isso é bom no fundo, né? É muito bom no fundo. Ou seja, é total, entende? Há uma totalidade, tá certo? Há uma totalidade, né? Entendeu ou não? Porque aí eu não quero ninguém saindo daqui dizendo que, né? Depois os maridos vêm aqui, só tem mulher aqui, né? Depois os maridos me mandam mensagem dizendo que a minha mulher disse que me ama, tá rezando por mim lá o tempo todo, né? Agora tá lá, nossa, eu te amo tanto que eu vou rezar muito pela tua salvação eterna. O marido tá lá, pô, eu só queria que ela se deitasse comigo lá um pouquinho e tal, né? Renovar o matrimônio e tudo mais, entende ou não? Tipo, pô, também não dá, né, gente? Vocês me complicam, pô. É assim, né? Não. Receber mensagem do marido de vocês dizendo que vocês, né, foram pra... Não, eu te amo tanto que eu vou fazer aqui vou rezar 30 missas pela tua conversão, pela salvação da tua alma. E o marido fala, pô, eu só queria, né, comer um macarrão no domingo, sei lá, algo nesse sentido, entende? Ou seja, que ela me servisse, né, um prato de comida, entende? Entendeu ou não? Vai aparecer aqui na porta da minha casa um bando de marido com foices e estacas e tochas e querendo me queimar, né? É encarnado, entende? Que precisa da matéria da coisa também. Mas seguindo a ordem do amor, né? Deve ser uma doação pro bem, pra salvação, entende? Veja, não é levando em consideração os vícios, amando os vícios, fazendo aquilo que é mal e etc. Por quê? Porque aí vai pro inferno ele, vai pro inferno você. Porque isso não é querer o bem eterno, é querer o mal eterno, entende ou não? Né? Não é a submissão, entende? Há uma compreensão errada também. Aí daqui a pouco chega também aqui um monte de jovem bocó, dizendo que então eu tenho que sofrer por ele. Não, meu Deus, assim, crucificar-me, etc. Não, também não, né? Deixa de tonteira, tá certo? É isso, tá vendo? É isso aí, eu só queria fazer um churrasco, é isso, coisa simples assim. No fundo o amor é muito simples, eu tô dizendo aqui uma coisa que é linda, é bonita, é elevada, é alta e tal, e no fundo se concretiza como? Um churrasquinho, acabou, pronto, é isso. Puxa vida, amor pra caramba. É isso mesmo, é assim, entende? Porque é isso, é total, entende? Né? É total, né? Tá bom, então? Vocês me entenderam ou não? Tá bom. Entenderam mesmo? Espero que sim. Se vocês não entenderam, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá nos stories. E vocês me façam perguntas, tá? Fiquem com Deus, então. E a gente se vê amanhã para mais uma lives, certo? A gente se vê. Fala, TT, tchau. Tchau. A gente se vê. Até Até amanhã. mais. Fica com Deus. Valeu, até mais. Fica com Deus. Deus. A Tereza aprendeu de alguma... Eu não sei onde é que ela aprendeu a falar valeu, até mais. Você, eu acho. Eu falo isso? Sei lá, nem sei. Valeu, até mais. Essa menina é uma comédia. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Um abraço.